Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena, Shalaim Dial a todos os irmãos, que de fato e de verdade Ele esteja conosco aqui para mais um estudo da palavra do nosso Criador. E nós hoje, irmãos, vamos falar da boa obra que Ele começou em nós. Ele começou uma boa obra e Ele há de concluir essa boa obra. E essa boa obra, irmão, que Ele começou em nós, Ele não começou essa boa obra ontem, nem anteontem, nem no ano 2000, não, Ele começou essa obra em nós desde a sua criação. Ele sabia, irmãos, os percalços, as intempéries que nós iríamos passar. E Ele começou essa boa obra lá com o nosso irmão Adão, conhecido também como Adão. Quando Ele terminou de fazer Adão, irmãos, e também Eva, ali foi uma boa obra que Ele começou em nós. A boa obra que Ele começou em nós, irmãos, ela não começou de agora, mas lá nos primórdios. Aquela obra era, eis que tudo era bom. E quando Ele criou o homem, criou o Shabat, eis que tudo era muito bom. Que até determinado tempo da criação, nós vamos sempre ouvir nos relatos de cada dia que era bom, e que era bom, e que era bom. Mas na criação do homem, na criação do próprio Shabat, Ele diz muito bom. E a boa obra que Ele começou em nós, irmãos, Ele há de concluir. Até que dia? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele começou essa boa obra lá no Jardim do Éden, irmãos. Ou a obra que Ele fez lá no Jardim do Éden não era boa? Claro, a boa obra que Ele começou foi lá no Jardim do Éden. E então, por causa dos enganos de Satanás e por causa da queda de Eva, porque as Escrituras afirmam, não foi Adão que caiu, e sim Eva. De modo que nós precisamos entender toda essa estrutura para que nós possamos ter tranquilidade e não andarmos preocupados em relação à perfeição que nós temos que chegar. E uma coisa é certa, irmãos, nós chegaremos a essa perfeição. Mas não chegaremos sozinhos. Sozinhos é impossível chegarmos à perfeição que está proposta para nós. E Yahweh começou a boa obra e Ele há de concluir. E sem mais delongas, eu quero abrir as Escrituras com vocês para que a gente possa ler Filipenses, capítulo 1, verso 6, que diz assim para nós, ó: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Yahshua Mashiach. Tá vendo, irmãos? A boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. É Ele que conclui, irmãos, a boa obra. Não somos nós. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada se no transcorrer da nossa existência você ainda não chegou à perfeição. E ninguém vai chegar à perfeição no transcorrer da existência. A perfeição ela é alcançada, meus irmãos, pela palavra de Yahweh e pelo que Yahweh vai fazer por nós através de Yahshua, o Mashiach. Por que o arrebatamento só vai acontecer quando a purificação do santuário tiver sido concluída? O arrebatamento só vai acontecer, meus irmãos, quando a purificação do santuário tiver concluída. Não tem arrebatamento antes da purificação do santuário. E quando é que vai ocorrer essa purificação do santuário? Em 2031, irmãos. Em 2031, a profecia das 2.300 tardes e manhãs terá o seu cumprimento. E então, e só então, que a igreja representada por Filadélfia estará pronta para o arrebatamento. E esse arrebatamento, irmão, vai acontecer porque Yahshua
vai concluir a obra que ele começou em nós. Yahweh através de Yahshua. Porque Yahshua é o que nosso? Além de ser nosso irmão mais velho, ele é o quê? Ele é o sumo sacerdote. Então, é ele que vai concluir a obra que Yahweh começou em nós. Que ele próprio, Yahshua, estava lá também junto com Yahweh, fazendo a boa obra. A boa obra, irmãos, era fazendo esse ambiente, esse mundo, não o ambiente de agora, mas o ambiente antediluviano. Ali tudo era perfeito, Adão e Eva perfeito, porém, a conclusão da obra final, a obra derradeira, a última obra, porque não haverá depois mais nem pecado e nem pecadores. Não entrarão mais no convívio das criaturas de Yahweh, pecados e pecadores. Depois que Yahweh fizer nova todas as coisas, isso vai acontecer depois do reino milenar de Yahshua, Yahshua entregará o reino na mão do Pai, e então Yahweh vai fazer nova todas as coisas. E aí, a boa obra que ele começou, a conclusão final dessa boa obra vai acontecer no 8º milênio, quando Yahshua entregar ao Pai o reino. Então o Pai vai fazer nova todas as coisas. Novo ambiente para suas criaturas, porque durante o reinado milenar de Yahshua, irmãos, a terra vai recuperar muitas de suas características no reinado de Yahshua. Porém, entretanto, ela não vai se livrar das marcas do pecado no reino milenar de Yahshua. No reino milenar de Yahshua, irmãos, ainda vão existir aí essas pinturas em rocha, aí, essas esculturas. Ainda vão existir essas coisas, que só vão ser apagadas quando Yahweh for fazer nova todas as coisas. Porque quando Yahweh for fazer nova todas as coisas, os elementos vão se fundir, vão se derreter, como diz lá em Pedro. Como diz lá nos livros de Pedro, diz que as montanhas vão se fundir, vão se derreter. Então, somente depois do reinado milenar de Yahshua é que tudo vai ser concluído. Tudo vai estar pronto, tudo estará novo novamente. Então, nós precisamos entender essa estrutura de perfeição. Não acontecerá a perfeição com o nosso próprio esforço, sem a intervenção de Yahweh, sem a intervenção de Yahshua. E nós precisamos entender, meus irmãos e minhas irmãs, que os que vão ser jogados nas trevas exteriores são aqueles irmãos rebeldes que não têm ainda o pleno conhecimento do varão perfeito que deveriam ter por ocasião do arrebatamento. Então eles serão jogados nas trevas exteriores. E levante a mão por ser jogado nas trevas exteriores os filhos do reino. Quem são esses filhos do reino? São filhos ainda desobedientes, são filhos ainda que não chegaram ao conhecimento da estatura e do conhecimento de Yahshua Mashiach. Esses serão jogados nas trevas exteriores. Observe que lá é jogado filhos do reino. Com qual intuito? De educar. Porque o Pai repreende e castiga todos quantos ama. E eu quero continuar a leitura com vocês. Agora eu vou convidar vocês a nós irmos em Filipenses ainda, aí mesmo no livro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, do 13 ao 16. Filipenses 3, do 13 ao 16, que diz assim para nós, ó. Olha aqui para você entender o que eu estou falando. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Mashiach e Yahshua. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação do Elohim em Yahshua Mashiach. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também o Elohim vô-lo revelará, ou o Criador, né? Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, meus irmãos, naquilo que a gente já sabe que é certo, a gente tem que andar. Naquilo que já está revelado para nós, que é certo, nisso devemos andar. Não devemos retroceder. Não devemos retroceder. Nós que conhecemos que, por exemplo, a prática de assistir novela é uma prática da Bíblia eletrônica de Satanás, que tem um vídeo aí que fala disso. Aqui no canal nós temos vídeo que fala da Bíblia eletrônica de Satanás. A Bíblia eletrônica de Satanás, irmãos, eu estou dando aqui só, fugindo um pouquinho do tema. A Bíblia eletrônica de Satanás, um dos capítulos, um dos títulos, um dos temas da Bíblia eletrônica de Satanás é a prática de assistir novela. Novela é dar um nó na vida da pessoa. Por isso o nome é novela, nó. Dá um nó na vida da pessoa, amarra a vida da pessoa. Outra coisa que a novela faz a sua vida se arruinar e ser velada pelos outros que estão em tua volta. Então, se você sabe que assistir novela é assistir a Bíblia eletrônica de Satanás, sai fora disso. Sai fora. Não volte para isso. Ou seja, aquilo que nós já alcançamos como que por perfeição, aquilo que nós sabemos que não devemos fazer, vamos continuar na prática. Não fazendo aquilo que não devemos fazer e fazendo aquilo que devemos fazer. Mas até o dia de Yahshua Mashiach, nós temos muita coisa para aprender. E o apóstolo Shaul, ele mesmo avisou, olha, não que eu já tenha alcançado, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo para o alvo que está proposto pela soberana vocação de Yahweh dos Exércitos. Yahweh dos Exércitos, irmãos, a nossa soberana vocação nele é a vida eterna, é a perfeição. E nós vamos chegar. E para que nós possamos chegar, nós temos que prosseguir no crescimento, irmão. Não podemos ficar estagnados. Temos que prosseguir crescendo, rompendo no emuná, rompendo em fé, se é que nós podemos dizer assim. E de pé, não prostrados, como muitos ficam quando são escandalizados por algumas coisas e se prostram por causa dos escândalos. O fato de sairmos de Babilônia não nos autoriza a ficarmos prostrados. Não nos autoriza a deixarmos de congregar. Precisa de igreja à parede para você congregar? Não. Aqui agora, está diante de você a igreja de Yahshua. Eu faço parte da igreja de Yahshua. Eu faço parte do corpo de Yahshua, o Mashiach. E quando você está aqui comungando junto comigo, estamos aqui em 2 ou até mais. Depende de quantas pessoas estão vendo. Agora que eu estou gravando o vídeo, ainda não tem nenhum espectador, nenhum internauta. Eu aqui estou em espírito e em verdade congregando com Yahshua Mashiach através de quê? Através de 3 pessoas que habitam em um só corpo. O espírito, a alma e o corpo. Aqui, ó. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E, irmãos, nós precisamos entender que sair de Babilônia é fundamental. E deixar Yahshua tirar a Babilônia de nós é mais fundamental ainda. E nós temos que ter em mente que a estrutura do aperfeiçoamento dos puros, dos santificados, dos consagrados, entendeu? O aperfeiçoamento dos puros, ou nesse aspecto,
Nesse aspecto, eu poderia usar até a palavra santo, porque nós estamos separados de Babilônia. Então, nesse aspecto, eu posso usar a palavra santo, o aperfeiçoamento dos santos, daqueles que estão separados de Babilônia. Eu não posso colocar a palavra santo no meu relacionamento com Yahweh e nem com Yahusha, porque o nosso relacionamento com Yahusha é relacionamento de quem está unido, não de quem está separado. O nosso relacionamento com Yahusha é relacionamento de quem se consagra, de gente consagrada, de gente pura, até um determinado sentido da pureza em si. Nós podemos nos considerar já puro, podemos, porque nós estamos caminhando no alcance, no desfecho final da verdadeira purificação que vai acontecer. Nós, de Filadélfia, a nossa purificação final vai acontecer em 2031. Em 2031, ao término da profecia das 2.300 tardes e manhã, então Filadélfia estará pronta para o arrebatamento. Laodiceia ainda não. Laodiceia ainda vai ter que passar 7 anos para poder também chegar na purificação dela, e então ela poder ser arrebatada para o encontro com Yahusha nas nuvens, junto com a Yahusha Laim, que desce junto com Yahusha, como noiva pronta, como noiva já preparada. Entende, meus irmãos, minhas irmãs? Dentro desse contexto, nós precisamos estar atentos a essas coisas e lembrar sempre que devemos avançar para aquilo que está proposto para nós. E o que está proposto para nós? A vocação, a suprema vocação, a felicidade de morar para sempre num lar sem a presença de pecados e pecadores, sem a presença do diabo e seus demônios, sem a presença de nada que macule a existência do povo de Yahweh num novo céu, numa nova terra, em que Yahweh mesmo trará existência para nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu trago essa mensagem para vocês. Peço que de fato e de verdade vocês tenham entendido, porque, irmãos, é fundamental entender as Escrituras Sagradas e fazer bom uso dela, e ser um bom obreiro, uma boa obreira daquele que não tem do que se vergonhar. Que Yahshua Mashiach nos abençoe rica e abundantemente. Em nome dele, aliás, eu troquei aqui, que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente em nome de Yahshua Mashiach. Que assim seja.